É uma boa pergunta a se fazer pro Guilherme Frossá. O Gregão te agrada, ô Frossá? Boa tarde. Ô Pedro, boa tarde pra você, pro Lélio, pro Seabra, pro Vini, pra todo mundo que tá com a gente aqui em O Tempo Esportes. Cara, eu tô disponível pra falar de tudo, menos do Gregão, tá? Você falar do William Arão, você falar de como que o atleta William Arão se encaixaria no time de futebol do Clube Atlético Mineiro, eu tô à disposição, mas negócio de Gregão aí, deixa pra lá. Brincadeiras à parte, amigos, acho um bom jogador, é o que o Lélio disse, né? E o Seabra também, não acompanha o futebol grego, nem outras coisas gregas, né? Estamos de olho aqui no futebol brasileiro. Não, nem o iogurte, cara. Passo longe pra evitar o Laele aqui desnecessário, viu, Pedrão? Mas, cara, o Arão era muito bom jogador no Flamengo, né? Realmente. O Arão é aquele típico jogador que não é um primor técnico, não é um jogador que joga tanto pra torcida, não é um cara de muitos gols, muitas assistências, mas um clube pode ter 10 treinadores ali ao longo dos anos, ele vai se titular com os 10. É um cara tipo, não tô comparando não, tá? Acho ele melhor que o jogador que eu vou citar agora. Mas nesse sentido, é um cara tipo o Márcio Araújo. Lembra dele? Jogou no Galo, no próprio Flamengo, Palmeiras. Cara, todo mundo falava que o Márcio Araújo era horrível, não presta. Entrava treinador, saía treinador, tava lá jogando o Márcio Araújo. Acho o Arão melhor que o Márcio Araújo das antigas lá, que torcedor do Galo, uma parte passou uma raivinha com ele aí. Acho um bom jogador, especialmente considerando uma carência clara do elenco do Atlético, que é esse volante, esse primeiro volante. O Arão sabe ser esse camisa 5 ali, né? Uma boa notícia do Atlético para esse jogo de amanhã contra o Mirassol é a volta do Alan Franco, né? Recuperado de lesão, acho que vai retomar a posição de titular com muita naturalidade ali. Não sei se é do lado do Vera, enfim, a gente pode discutir. Mas fato, o Atlético precisa de volante com certa urgência e acho o nome do William Arão um bom nome sim. Mas você não vai falar que o jogo é fácil amanhã não, né? Só pra lembrar. Não, amanhã né? não, Lelão. Tá bom. Mas assim, ao contrário do jogo contra o Caracas, que eu vou falar o seguinte, ô Lelão. Diga lá. O jogo era fácil se o Atlético fizesse o mínimo. Como não fez, empatou contra o horrível time do Caracas. Mas lá no grupo você já ouviu os xingamentos, né? Então já tá normal, né? Amanhã é jogo encardido, tá, Lélio? Mas contra o Caracas era pra ter amanhã não é fácil, não, Vini? Não, amanhã é jogo... Goleada, não? Não, amanhã é chato. Muito e, aliás, difícil. se o Atlético entrar com a mesma postura que entrou diante do Caracas, perde o jogo. Perde o jogo. Vai perder. Se jogar com essa preguiça aí, perde. Pô. Mirassol N vezes melhor do que o Caracas, mas não dá nem pra comparar. Muito melhor. Muito mais. Tô com vocês. Incomparavelmente. Ô, Pedro. Eu queria te perguntar sobre... Ontem, inclusive, eu escrevi... Pode falar. Eu ia te perguntar primeiro, antes de você chegar na coluna nova, da coluna do Bernard, que você falou da chance de ouro essa semana. E aí, o que você achou da chance de ouro de terça? Quarta, pois né? é, cara. Eu escrevi sobre isso porque acreditava muito que era um jogo pro Bernardo dar uma deslanchada, né? Um adversário inferior. Eu e o Vini falamos aqui no dia do jogo, inclusive, gente, hoje é dia pro Atlético ser protagonista no jogo, soltar, fazer vários gols. E era um jogo pro Bernardo se soltar também, dar assistência, marcar gol. Aquilo lá que ele participou do lance do gol ali, não é uma assistência que acabou que virou um gol contra, mas foi só o que ele fez no jogo, né? Eu esperava muito mais, aliás, esperava muito mais do Bernardo desde que ele voltou ao Atlético. Sendo bem sincero, até falei isso também nos meus conteúdos no YouTube, cara. Cheguei no ponto que eu não espero mais nada, assim. O que vier agora é lucro. Eu realmente dei várias segundas chances pro Bernard, porque vimos jogar em 2012 e 2013, e eu sou da teoria de que o Bernard é muito bom jogador. Eu não acredito, tem muita gente que fala, quem fez o Bernard foi o Ronaldinho, o Bernard só jogou bola porque ele tinha o Ronaldinho do lado dele. Eu não acho. Eu acho que o Bernard foi um dos protagonistas do time do Galo, vice-campeão brasileiro em 2012, campeão da Libertadores em 2013, jogando muita bola. Só que, realmente, o atleta que voltou pro Atlético em 2024, essa segunda passagem, o Bernard hoje tá abaixo da média do futebol brasileiro, assim. Se você pegar o nível médio do atleta que joga Série A, o Bernard tá abaixo, eu esperava muito mais, não é mais aquele pontinha, né, alegria nas pernas que era em 2013, mas eu nem esperava isso, cara. Eu lembro da estreia do Bernard lá em Brasília contra o Juventude, eu tava nesse jogo trabalhando ano passado, eu vi um jogador técnico, um jogador colocando, né, os companheiros em boa condição, tocando na bola o tempo todo, não errando passe, chamando a responsabilidade, aparecendo perto da área, mas realmente foram lapsos de bom futebol de lá pra cá. O Bernard tá muito mal, tá devendo muito, e cheguei no ponto que não vou mais esperar nada. Infelizmente, trato já como uma decepção
essa passagem do Bernard no Atlético. Caso, a partir de agora, ele calhe a minha boca, eu ficaria super feliz. É um jogador pelo qual eu, como torcedor do Atlético, inclusive tenho carinho, me deu uma das maiores alegrias da história do clube. Ele e vários outros, claro, mas o título de 2013, mas realmente está muito apagado nessa segunda passagem, viu, Pedro? A gente tem visto o esforço que o Atlético tem feito até para preservar o Bernard muitas vezes dessas críticas, né? E ele, ano passado, ainda teve um período de titularidade quase que inquestionável com o Milito. Agora, Frossá, e o medo do Maringá, que você escreveu nessa última coluna? Quem diria, hein, é a realidade, viu, Pedro? Eu falo, quem diria, Lelhão? Pois é. Na hora dessa aí, final do Mineiro, a gente tava lá, né, otimista, confiante, né? Eu, particularmente, sendo bem sincero, eu faço meia-culpa aqui, viu, Pedro, Lélio, amigos. No Mineiro me deu uma boa iludida. Eu não tava achando que o elenco do Atlético estava preparado para jogar o Brasileiro, não. Eu sempre cobrei reforços, sempre falei que esse elenco é insuficiente, e piorou ao longo do tempo, porque aí vão liberando, né? Libera o Otávio lá no meio do Mineiro, depois libera Alisson, depois do título libera Davidson, vai liberando e parece que o elenco não enfraqueceu, mas são 3 caras importantes que saíram e nenhuma reposição veio. Então o elenco já era insuficiente com esses 3, depois mais ainda. Mas eu terminei o Mineiro, pra ser bem sincero, com alguma expectativa de um ano razoável do Atlético, pelo menos. Falei, cara, o time tá jogando bem, encontrou um padrão, Rony tá jogando muito bem, o Coelho foi uma grata surpresa. O time do Galo vai fazer um brasileiro decente até a pausa pro meio do ano, e aí quem sabe a gente ajusta o elenco pra fazer um segundo semestre melhor. Não é o que tá acontecendo, o Atlético tá jogando muito mal, assim. Até o jogo contra o Botafogo, que foi a vitória até agora única do Campeonato Brasileiro, foi um jogo razoável do Atlético. Foi um bom segundo tempo, é bem verdade, mas foi um primeiro tempo também meio ruim, enrolado. O Botafogo também tá muito mal, o que ajudou, mas o Atlético não tá desempenhando um futebol digno de meio de tabela de Série A. Assim, nesse momento, a zona de rebaixamento, que é a posição do Atlético, condiz com o que o time vem apresentando, né? Bem verdade que vamos tirar aqui alguns momentos dos jogos. Foi bem no início do jogo contra o Grêmio, verdade, mas num recorte temporal muito pequeno. Foi bem contra o São Paulo depois da expulsão lá do Caleri, verdade, mas aí no 11 contra 10, que não dá pra você tirar isso como parâmetro pra uma análise. Mas o normal do Atlético, contra adversários do mesmo nível, ou até mais fracos, como foi o Caracas agora, um time muito mais fraco, é um desempenho que me faz, com todo o respeito, assim, ter medo do Maringá, cara. O jogo de amanhã, eu tô com todo mundo aí, acho que é um jogo encardido, o Atlético tem um jogo muito duro pela frente, e se conseguir vencer, assim, vai me surpreender, sendo bem sincero, considerando o desempenho que o Atlético vem tendo aí nesses últimos jogos, e o Maringá já é no próximo meio de semana, na terça-feira, né, daqui a alguns dias, e é um jogo de mata-mata. O primeiro jogo é lá, o Maringá, a gente lembra, ganhou da dupla lá mais forte do Paraná no Campeonato Estadual, né, o Curitiba e o Atlético Paranaense. É um time de Série C, mas na atual situação do Atlético, é um time que me traz um receio, sim, e seria, cá entre nós, né, amigos, catastrófica uma eliminação tão precoce assim de Copa do Brasil. Tomara que não aconteça, bate na madeira, mas realmente o desempenho do Galo, somado ao mau momento de jogadores importantes do time, mau momento individual mesmo, a falta de repertório desse time nesse momento, aos vários jogadores no departamento médico, me faz ter bastante receio desses próximos 2 jogos aí, Mirassol amanhã e Maringá na terça-feira pela Copa do Brasil. E vale a pena lembrar, o Maringá, ano retrasado, ganha do Flamengo, lá dentro, depois levou uma sapatada, né, na estreia do Sampaoli, lá no Maracanã, e eliminou o América da Copa do Brasil. Então, merece todo o respeito e perdeu a disputa do Campeonato Paranaense dos pênaltis, né, Frossá? Se eu não estiver enganado. Foi na final. Foi nos pênaltis, foi a final dos pênaltis. Amanhã, 5 da tarde, tem Londrina e Maringá, um clássico paranaense pela Série C para vocês assistirem e me contarem como foi o jogo. E aí, quarta-feira, terça-feira, né, eu já vou chegar sabendo mais informações que vocês trouxerem sobre esse jogo de amanhã, porque eu vou estar ocupado, né? Tem o Atlético contra o Mirassol, 5 horas. Eu vou programar meu videocassete lá pra gravar. Videocassete. Nossa, o cara é velho mesmo, hein, bicho? Tem base não, velho. Entregou muito agora. Aqui. Galera, segue o canal do Frossá lá no YouTube, muito bom os conteúdos. Guilherme Frossá com o canal do Frossá e nosso colunista aqui em O Tempo Esporte, lá em otempo.com.br também. Aquele abraço, Frossá, até semana que vem. Aquele abraço, Pedro, tamo junto, semana que vem tamo de volta. Um abraço pra você, pro Seabra, pro Lélio, pro Vini e pro Gregão também. Até a próxima. Ainda bem que você mandou um abraço. Foi até o final retinho ali, chegou no final e esculhambou.